Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Eu sou a doutora Camila Paz, eu sou médica especialista em emagrecimento e libido e aqui eu ajudo a desmistificar alguns pontos bem importantes sobre esse complexo tema da obesidade e da sexualidade. Hoje a gente vai falar sobre o Ozempic, o tão famoso Ozempic, o que ele faz no nosso corpo e por que ele é sim uma medicação tão importante e tão relevante para o emagrecimento. Gente, vamos lá, eu vou pegar minha canetinha da amostra para vocês verem. Peguei a minha amostra do Ozempic e vou mostrar para vocês como que ele é. Então aqui a gente tem uma agulhinha, olha só, bem fininha. É uma medicação injetável que a gente coloca na barriga, principalmente, tá? A aplicação ali na barriga. Não dói. E como que ele funciona, né? Por que ele é tão bom? Gente, o Ozempic, ele é uma medicação que se chama análogo ao GLP-1. GLP-1 é um hormônio que a gente produz lá no nosso intestino quando a gente come. A gente comeu, libera esse hormônio e esse hormônio vai até o cérebro, lá na parte do hipotálamo, onde a gente tem o centro da fome e da saciedade, e diz assim: ó cérebro, pode parar de comer que eu já tenho comida aqui, já tô tranquilo. O que acontece? Quando a gente tá mais gordinho, tem uma gordura maior ali, o nosso corpo tá um pouco mais inflamado, é como se o nosso cérebro não conseguisse receber tanto essa informação, e aí a gente perde também muitos sinais de fome e de saciedade. São mecanismos muito complexos que acontecem quando a gente tem um grau de obesidade. Porém, o Ozempic, o que ele faz? Tanto o Saxenda quanto o Ozempic, tá? Eles são como se fossem primos. O Saxenda tem a liraglutida e o Ozempic tem a semaglutida. Os dois são análogos ao GLP-1, ou seja, os dois imitam o GLP-1. Qual que é a diferença dos dois? É que o Saxenda, ele tem uma meia-vida mais curta que o Ozempic, ou seja, ele dura menos tempo no organismo, por isso que a gente tem que aplicar uma vez ao dia. Já o Ozempic, ele dura mais tempo, podendo a gente aplicar, então, uma vez por semana, tá? Essa é a principal diferença entre os dois. Mas vamos lá. Independente de qual seja, eles são análogos a esse hormônio que a gente produz e a ideia principal, a ideia básica dele, que foi feita inclusive para ser um tratamento de diabetes, era porque lá no pâncreas ele aumenta a proliferação das células beta. Essas células beta são as células que produzem insulina. E ele, além disso, inibe, ele diminui a morte celular. Então, as nossas células, elas sempre morrem, a gente sempre vai tendo uma renovação. Ele diminui esse processo. Por isso que o Ozempic não causa diabetes em quem não tem diabetes e usa o Ozempic, tá? Ele, inclusive, ajuda nesse processo, porque ele melhora a produção de insulina, mas ele só libera a insulina quando a gente come. Então, ele melhora a sensibilidade do nosso corpo à insulina, tá? É isso que o Ozempic faz lá no pâncreas. Além disso, ele diminui a motilidade gastrointestinal. O que isso significa? Quando a gente come, o alimento vem, desce, chega no estômago, é quebrado, vai para o intestino para ser absorvido os nutrientes e depois a gente faz cocô, certo? O que acontece? O Ozempic, ele deixa essa movimentação de todo o gastrointestinal mais lenta, ou seja, o alimento permanece por mais tempo ali, dando também mais sensação de saciedade. Qual que é a coisa ruim disso? É que o intestino ele tende a ficar mais preguiçoso, a gente tende a ficar mais constipado com o Ozempic. É possível ter diarreia? Sim, existem diversos pacientes que têm diarreia usando o Ozempic, mas a maior parte é por conta da constipação, fica mais lento o intestino. E aí os estudos foram surgindo, vendo os benefícios que esses análogos do GLP-1 trazem. Muitos deles mostram uma proteção tanto do coração quanto do rim. Tem toda a questão muscular, então melhora a sensibilidade do açúcar no sangue, do açúcar lá na parte do músculo. Eu vou colocar aqui uma tabela com todas as coisas que o Ozempic faz, tá? Melhora o nosso sistema imune, então ele tem diversos benefícios. Ele ajuda muito na questão, principalmente em quem tem resistência à insulina, que é aquilo que a gente falou ali do pâncreas, que melhora essa sensibilidade. Eu vou fazer um vídeo explicando só sobre resistência insulínica, que eu acho que é uma coisa muito importante e que muita gente que tem a doença da obesidade tem também, tá? De qualquer modo, é isso que o Ozempic faz, primariamente mais importante para a questão do nosso emagrecimento, da nossa fase de emagrecer. Aqui tá a imagem que eu falei de todas as ações ali dos análogos ao GLP-1, então a gente vê diversas ações.
Porém, gente, para usar esta beleza, você precisa ter orientação e prescrição médica, tá? Apesar de você ir lá na farmácia e poder comprar a qualquer momento, isso não significa que não é necessário ter um acompanhamento médico para ser usado. O que acontece? Muitas vezes a gente usa porque a nossa vizinha usou, a amiga usou e deu certo e acaba não dando tão certo pra gente. Eu falo isso muito por experiência própria. Eu já usei muita medicação sem orientação e de forma errada antes de eu me especializar na área, e por isso eu entendo na pele a tua pressa de querer emagrecer e essa frustração que a gente tem de nunca dar certo. Mas sim, o Ozempic é uma medicação excelente, muito segura e que pode sim ser usada, porém sempre com auxílio. Se você tem alguma dúvida, não deixe de colocar aqui embaixo, já se inscreve no canal para sempre receber os vídeos sobre esses temas que são tão importantes e que tem tanto tabu aí pela internet. Um beijo e eu espero você!